A nossa aula de História começa na unidade 5, da África ao Brasil. Nós vamos conhecer vários assuntos, iniciando hoje na página 4 e vamos até a página 9, assunto de hoje, começo do Brasil. Os povos indígenas podem ser considerados os mais antigos habitantes do Brasil. Mas, gente, em 1500, no entanto, com a chegada dos portugueses, a história desse povo mudou, se transformou. Ao chegarem ao Brasil, os portugueses procuraram meios de assegurar essa posse da terra, interessado nas riquezas que ela tinha para oferecer. Mas nos primeiros 30 anos de colonização, houve uma espécie de abandono por parte dos portugueses, porque eles ainda estavam interessados nas especiarias da África. Após 1530, a exploração do pau-brasil se tornou a principal atividade dos colonizadores. E essa atividade foi realizada de forma muito intensa e quase 2 milhões de árvores foram derrubadas. Com o passar do tempo, os portugueses perceberam que era necessário proteger o território contra alguns invasores, como os franceses e os espanhóis, que também queriam nossas riquezas. Então, o governo português deu início à colonização das terras. Agora a gente vai entrar no assunto do cultivo da cana-de-açúcar. Então, com a colonização, além de explorar o pau-brasil, os portugueses então começaram a cultivar a cana-de-açúcar. E esse produto também oferecia bons lucros, pois o açúcar da cana era muito apreciado e valorizado no mercado europeu. E os portugueses já tinham experiência com essa atividade em suas colônias na África. Muitas pessoas eram necessárias para trabalhar na produção do açúcar, afinal, era preciso derrubar as matas e limpar o terreno para organizar as plantações de cana-de-açúcar. E depois havia também o trabalho da colheita, da cana e a produção do açúcar nos engenhos. Os primeiros a trabalhar com essas atividades aí foram os indígenas, claro, que eles tentavam escravizar. Mas mais tarde, muitos trabalhadores passaram a ser trazidos para a colônia, à força como escravos, que foram os africanos, até porque os índios começaram a se revoltar contra o trabalho escravo, eles não estavam mais aceitando essa situação, e eles precisavam de mais mão de obra. Essa história de deslocamentos forçados e de escravização dos povos africanos que vamos conhecer a partir de agora. Terra de muitos povos. Então vocês viram que os indígenas faziam os trabalhos para os portugueses, e depois vieram os africanos. Eles também participaram da formação da população brasileira e da formação da nossa cultura, esses dois povos. Além dos portugueses, é claro. É importante ter em mente também que a partir do século XVI, o Brasil, como conhecemos hoje, começou a se formar por meio dessa interação, e das tensões, geradas pelo contato entre indígenas, europeus e africanos, como eu acabei de falar. É uma história cheia de lutas, conflitos e trocas culturais. Entender como se deu a colonização do Brasil faz com que possamos compreender muitos aspectos da nossa sociedade brasileira atualmente. Vamos ver agora a contribuição dos africanos, o trabalho dos africanos. Nós já vimos que eles vieram para trabalhar no plantio da cana-de-açúcar. Então, muitos historiadores, de acordo com eles, o trabalho dos africanos escravizados substituiu com o tempo, o trabalho dos indígenas que resistiram à escravidão e tiveram sua população dizimada, destruída, exterminada. Os indígenas eles não estavam acostumados com aquela forma de trabalho, Eles não estavam, que era imposta pelos portugueses. Então isso gerou revoltas, conflitos e muitos índios morreram. Eles também não tinham experiência com o trabalho, da lavoura e das grandes plantações. Além disso, o contato com os europeus trouxe doenças para os índios e fez com que muitos deles adoecessem e causou a morte de grande parte da população. Já os povos africanos, eles já tinham bastante experiência e conhecimento sobre o trabalho nas lavouras. Além disso, o tráfico de escravos africanos, da África para a colônia e para outras regiões da América,
era uma atividade muito lucrativa para os europeus. Ao longo do século XVI, Portugal passou a dominar o tráfico de escravos. Os comerciantes portugueses passaram a trazer para cá milhares de africanos na condição de escravos e vendê-los para os donos de engenhos de açúcar por preço bastante elevados.